Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Me chamo Lavínia Rodrigues e sou professora de redação. Antes de iniciar nossa aula, vamos fazer o nosso canal crescer. Se inscreve no canal, dá um like e ativa o sininho. Gente, essa aula será direcionada para os alunos do 8º ano. Durante este mês, o mês de junho, nós iremos estudar sobre o gênero relato pessoal ou relato de experiência, tá certo? Então, gente, por que relato pessoal ou experiência? É a mesma coisa, tá certo? Porque eu vou escrever um texto em primeira pessoa em que eu vou relatar alguma experiência vivida por mim, tá certo? Então, já que é uma experiência vivida por mim, eu vou precisar me utilizar de verbos que estejam no passado, tá ok? Então, o relato, ele faz parte do domínio social. Por quê? Porque eu posso me utilizar dele de duas formas. A primeira, eu posso me utilizar na oralidade. Eu vou contar meu relato, minha experiência para uma pessoa, ou então eu posso me utilizar do relato através da escrita, tá certo? Então, no meu relato, eu vou estar passando minhas informações, minha experiência, minhas emoções, tá certo? Através do meu relato, eu vou passar todas as minhas impressões, tanto as emoções como os sentimentos, como as minhas experiências, tá ok? Então, nesse gênero, relatamos basicamente experiências vividas no passado. Claro, né, gente? Eu não poderia relatar uma experiência do futuro. Eu preciso viver o passado para me passar essa informação, essa experiência, esses sentimentos. Não é isso? Que pode ser de ontem, que pode ser do mês passado, que pode ser do ano passado, tá certo? Para isso, os verbos devem ser empregados no verbo pretérito, como eu disse inicialmente, não foi isso? Então, gente, o relato pessoal, quando relatamos algo, temos o objetivo real, assim como qualquer outra pessoa de manifestação verbal. Se relatamos alguma coisa para nossos familiares, temos um objetivo. Se relatamos certo fato a um amigo, teremos outro objetivo. Então, eu não sei, alguns de vocês devem conhecer exemplo disso, de um relato pessoal bem conhecido e atual. Nós podemos contar como o livro da esposa do Michel Teló, né? A Tata Fessosa, se eu não me engano, é esse o nome dela. Então, a Tata Fessosa, ela escreveu um livro relatando a experiência dela como mãe, né? Se eu não me engano, o título do livro dela é Nasce uma Mãe, alguma coisa assim. Então, gente, lá ela vai relatar a sua experiência como mãe, o que é que ela precisou abrir mão, né? Quais foram os sentimentos que ela teve na primeira vez que pegou seus filhos nos braços. Então, ela relatou ali todos os seus sentimentos, todas as suas emoções. E nesse relato, ele tem um objetivo. Qual seria o objetivo que ela quis passar para as outras pessoas? O sentimento da maternidade, de incentivar o instinto da maternidade nas outras mulheres, né? De compartilhar com as mulheres que ainda não são mães o quão especial é poder ser mãe, né? Talvez tenha sido esse o objetivo dela. Então, para todo e qualquer relato nosso, ele tem um objetivo, ele terá um objetivo, ok? Então, um relato de viagem também, ele pode trazer despertar uma curiosidade. Você contar para um amigo, eu viajei, conheci o Portugal, um lugar muito lindo, que tem muita história, a economia de lá é muito bacana. Enfim, gente, o relato,
ele da forma como eu conto e das emoções que eu passo através da minha fala ou da minha escrita, vai despertar o interesse no meu interlocutor ou então no meu leitor, né? Vai depender do meio que eu me utilizar para me comunicar com essa pessoa, ou através da escrita ou através da oralidade, isso mesmo. Então, mas vocês podem estar pensando, se no relato contamos algo que ocorreu no passado, qual é a maior diferença dele para o gênero narrativo? Porque nós vamos narrar uma história, nós vamos narrar experiências, narrar emoções, narrar sentimentos, e isso são elementos que impactam o interlocutor, que impactam as pessoas que estão ali ouvindo, absorvendo a nossa experiência, tá ok? A resposta vem em duas partes. Além do gênero narrativo, ser possível escrever no presente, porque eu posso relatar um momento em que eu esteja vivendo naquele momento também, né? Como também eu vou relatar algo do passado, que é o mais comum de encontrarmos no nosso relato, tá ok? Vou apresentar aqui para vocês algumas características para o relato. A primeira característica, que eu já falei também no início da nossa aula, é que o relato ele vai narrar fatos vividos. Por isso que nós vamos nos utilizar de verbos no passado, porque foram fatos que já foram vividos por nós, tá certo? Por uma pessoa e suas consequências, né? Boas ou ruins. Que o relato ele não precisa ser somente coisas boas. Também pode apresentar coisas ruins, que trouxe aprendizado para aquela pessoa que viveu por aquela experiência ruim, que pode também ajudar as outras pessoas através das nossas experiências, quando nós compartilhamos com outras, através da escrita ou até mesmo da oralidade, ok? Então, o primeiro ponto são narrar os fatos vividos por nós, né? Outra característica para o relato seria ter a intenção de demonstrar os sentimentos acerca daquilo que foi vivido. Então, demonstrar os nossos sentimentos, as nossas emoções, também é uma outra característica do relato pessoal. Mais uma característica para o relato pessoal, nós temos elementos básicos da narrativa, que seria o quê? A sequência dos fatos, né? Porque o nosso relato, ele precisa ter um tempo cronológico, né? Alguns filmes, eles são meio bagunçados, o filme começa no fim, depois volta para o começo, para você entender o que era que estava acontecendo ali naquele momento, no final. Mas o relato pessoal, eu preciso ter essa organização de ideias, organização do tempo. Eu preciso introduzir pelo começo, contar a história pelo começo, contar o meu relato até chegar aquele momento da minha experiência, da minha emoção, dos meus sentimentos, o que foi que eu entendi, o que foi que eu absorvi daquilo ali, ok, gente? Então, eu preciso ter um tempo cronológico no meu relato pessoal. Eu preciso apresentar para o meu interlocutor ou para o meu leitor a sequência dos fatos que foram vividos por mim. Outro tempo são as pessoas. No meu relato vai fazer presente alguma pessoa, tá certo? Na minha experiência vai ter uma pessoa, uma ou duas, tá certo? Outro elemento da narrativa que também vai fazer parte do nosso relato seria o tempo. Quando foi que aconteceu? É importante eu colocar isso. Quando foi que aconteceu? Qual foi o meu sentimento? Se aconteceu no ano passado,
qual foi o sentimento que eu tive no passado, após aquela experiência, e o que é que eu sinto hoje. O que foi que eu aprendi com o tempo de lá para cá, ok? E também no meu relato, que é mais um elemento da narrativa que eu preciso apresentar no meu relato, é o espaço. Onde foi que aconteceu? Descreva esse cenário quando você for escrever o seu relato pessoal. Descreva esse relato, descreva esse espaço, ok? Um dos elementos também é que o narrador, ele sempre será o protagonista. O narrador seria eu, que estou relatando a minha experiência. Mas não significa que a experiência pode ser só minha. Pode ser uma pessoa que esteve próximo a mim. Então aí eu já não serei mais o narrador protagonista. Eu poderia ser o narrador participante. Por exemplo, no início da aula, eu não falei sobre o livro da Tata Fessosa? Então, o narrador participante poderia ser quem? Usando o exemplo da Tata, poderia ser o marido dela, o Michel Teló. O que foi que ela mudou depois que ela tornou-se mãe? O relato da experiência poderia ser através dele. Ele foi um narrador participante, tá certo? Mas a Tatá, ela revelou, ela relatou a experiência dela. Então, ela foi a narradora protagonista. Se o livro tivesse sido escrito pelo Michel Teló, a experiência de relato seria dele, porque ele seria o narrador participante, ok? As experiências, elas só podem ser vividas e sentidas por nós. Ele poderia relatar ali os sentimentos dele e as emoções dele, mas não foi esse o caso, né? O relato foi da narradora protagonista, Tata Fessosa, não é isso? E também foi as emoções e os sentimentos dela, tá bom? Os verbos e os pronomes no relato, eles também estarão sempre empregados predominantemente na primeira pessoa no meu relato, tá ok, gente? Sempre estará relatado na primeira pessoa, eu, ok? Então, os verbos, eles oscilam entre o pretérito, que aconteceu no passado, e no presente. O que é que aquele relato impactou na minha vida presente? O que foi que eu aprendi? Por isso que vai ter essa oscilação entre o passado e o presente, ok? Então, emprega-se também a língua padrão, porque eu vou estar escrevendo para um público em geral, eu vou estar me comunicando com um público em geral. Então, a minha linguagem, tanto na fala quanto na escrita, deverá ser também na língua formal, na língua culta. Entendido aí? Muito bem. Então, nós também, no nosso relato, iremos priorizar as ações e a descrição do lugar. Eu vou priorizar a descrição das ações, quais foram as minhas ações em um determinado momento, e também descrever o lugar onde eu passei aquela experiência, tá certo? Não deixe de descrever as ações e os lugares. No meu relato pessoal, o que vai mais predominar são as minhas ações, ok? Se perguntar o que é que se predomina no relato pessoal, isso mesmo, o que vai predominar no relato pessoal são as ações do narrador protagonista, ok? Muito bem, então vamos lá. No meu relato, precisa ter um título. O título, ele precisa ser resumido, né? E a palavra e os elementos que vão compor o meu relato são que quando,
quando foi que aconteceu aquele fato que serviu de experiência para mim, que demonstrou, que passou para mim sentimentos, que me passou emoções. Então, quando foi que aconteceu isso? Onde eu estava quando aconteceu? Quem estava comigo? O que foi que aconteceu? Como foi que aconteceu aquele fato? E por que ele aconteceu? Tá ok? Então, não deixe de responder essas perguntas na produção do seu relato, ok? Pois, gente, é isso aí. Esse é o nosso relato pessoal. Como eu já havia apresentado para vocês, né, que vocês já conhecem, no nosso livro de Gêneros, Análise e Leitura, nós temos aí no capítulo 4 o relato de experiência ou relato pessoal, como eu já havia falado para vocês antes. Então, a atividade de casa de vocês será a leitura do relato da página 25, que fala sobre a favela. Vocês vão fazer a leitura desse texto 1 da favela, desse relato, e vão resolver a atividade da página 25 até a página 26. São apenas 4 questãozinhas. Então, leitura do relato e depois a resolução da atividade, que são de 4 questões. Tá ok, gente? Então, é isso aí. Um beijo, boas atividades e até a próxima!